somente assim nós podemos ter mudanças. E então, queridos, o tema do mês, do ano que nós falamos foi as manifestações do grande amor de Deus. Aprendemos que temos a graça de Deus, aprendemos que somos filhos de Deus, aprendemos que somos herdeiros de Deus. E herdeiros temos direitos, mas temos deveres. Então nós temos que caminhar muito sobre esse assunto, porque é algo assim que vai dar para falar muito tempo, porque tem muita riqueza. Porque se eu entender, conhecer Deus, se eu entender que eu sou filho desse Deus Altíssimo, se eu sou filho desse Deus que criou os céus e a terra, se eu sou filho deste Deus que pode todas as coisas, se eu entendo isso e vivo isso, e entendo que eu sou herdeiro dele, e co-herdeiro com Cristo Jesus de toda a riqueza, irmãos, ninguém segura a gente. Se a igreja de Deus vivesse esta verdade, se a igreja de Deus conhecesse totalmente, grandemente o poder de Deus, a igreja de Cristo seria uma explosão nesta terra. A igreja de Cristo seria a luz do mundo. A igreja de Cristo seria o sal da terra. Mas ela muitas vezes tem se misturado com as trevas. O sal muitas vezes está se tornando insípido. A luz que devia estar acesa, clareando as trevas, ela se ofusca e ela perde a sua força e o sentido para qual ela está ali. Então, queridos, temos que abrir os nossos olhos, temos que abrir a nossa mente. O mundo, diz a palavra, jaz do maligno. O mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo está caminhando cada vez mais para o tempo do fim. O mundo está cada vez mais caminhando para a perdição, mas também Deus está levantando aqueles que se tornarão verdadeiros filhos, verdadeiros homens e mulheres, que vão estar na sua presença, que vão ser os verdadeiros adoradores, que vão ser aqueles que vão ser luz da terra, sal da terra, para que o nome dele seja conhecido e o nome dele seja exaltado e glorificado. E aqueles que querem, é o que Deus vai fazer. Deus não força, Deus não obriga, Ele só vai fazer com aqueles que querem. E por isso nós temos visto dentro da igreja pecados. Por isso nós temos visto dentro da igreja pessoas se corrompendo, pastores se desviando, pessoas se desviando, entrando pelo caminho perverso da maldade, do pecado, porque não estão cumprindo os deveres da palavra de Deus, mas querem os direitos. Nós precisamos cumprir os deveres. Somos filhos de Deus e seus herdeiros. O versículo que eu tenho usado, o apóstolo usou semana passada, eu tenho usado nas lives algumas vezes. 1 Pedro 2,9: mas vós sois geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Semana passada eu ia pregar sobre isso, mas a apóstola pregou, e ela usou apenas o termo aqui, sacerdócio real. E nós temos entendido e mostrado que somos raça eleita. João diz que não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Somos escolhidos, somos essa raça eleita, algo específico do povo de Deus de Israel e dos adotados nessa videira que somos nós, os gentios. Fomos adotados, enxertados e formamos a videira, formamos os ramos da videira, que é Cristo Jesus. Então nós que estamos como raça eleita, raça diferenciada, que conhece o seu Criador, que não sabe apenas que Ele existe, mas que o conhece. Conhecer é diferente de saber que Ele existe. Quantas pessoas você sabe que existem? Centenas, milhares. Mas quem você conhece?
E essa é a diferença do que está acontecendo muitas vezes com a igreja. Os filhos não estão conhecendo o Pai verdadeiramente. E por não conhecerem o Pai verdadeiramente, na sua intimidade, não reconhecerem que são eleitos, que são chamados para ser esta raça escolhida e eleita, começam a se distanciar do Criador, começam a se distanciar de Deus e do Pai. Mas aqueles, volto a repetir, que conhecem e permanecem, esses vão fazer a diferença. E esses não vão se perder, porque quem permanece nele, ele permanece nessa pessoa. Não é ficar, ele permanece em mim, mas eu não permaneço nele. Não, é um caminho de ida e volta. Eu permaneço nele e ele permanece em mim. Então, queridos, assim deve ser a nossa posição. Eu tomei café 2 vezes hoje, mas estou me tremendo aqui, acho que é... Não sei se é falta dele, né? Estou brincando. Às vezes um café quente assim, né? Para de tremer um pouco, né? Sem açúcar, então. Então, somos... Entenderam isso? Então repita comigo, eu faço parte desta geração eleita, raça eleita. Eu fui escolhido por Deus. Isso tem que ficar. Não é ouvir e esquecer. Tem que bater no peito mesmo. Eu sou raça eleita, eu sou escolhido de Deus. Vibrar. Vibrar com isso, se alegrar com isso. Da mesma maneira que o camarada faz como é flamenguista. Até mais, é torcida chata. Torcida enjoada. Mas a do Vasco também é muito boa. Né? Mas precisa. O camarada está ali, ele parece que esgana o outro. E para Deus ele é assim. E aí levanta a mão aqui, ó, que nem o papai falava. Quem levanta a mão, levanta. Levanta a mão mesmo, adora, exalta, glorifica. Não fica assim, obrigado, Senhor. Aleluia, Deus, eu te amo. Aí para o Flamengo, para o Vasco, grita, pula. É assim, a energia, amar a Deus de todo o coração, de toda a força, com todo entendimento. Então somos essa raça eleita. Somos o sacerdócio real. A apóstola falou semana passada bastante sobre isso. Sacerdócio, aqueles que foram chamados, e depois do sumo sacerdote de Jesus, nós tivemos o véu rasgado, e ali nós passamos também a ser sacerdotes, não precisando mais que o sumo sacerdote, uma vez por ano, levasse as ofertas do Santíssimo Lugar para perdão dos pecados da humanidade, daqueles que ofereciam as ofertas. Nós hoje somos sacerdotes para reinar com Ele, como estamos vivendo com Ele nesse sacerdócio real. Você tem livre acesso ao Pai. Livre acesso para falar, para conversar, para pedir, para falar tudo que você quiser com Ele e ouvir a sua voz. Amém? Sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nação santa, separados. Santo é separado. Santo é separado para Deus. Santificado. E isso faz parte do mais sério momento que a humanidade está vivendo, a igreja está vivendo. Se nós não tivermos essa convicção e essa seriedade, nós vamos estar vivendo como... Obrigado. Ganhou uma pedrinha na tua coroa, como o papai falava, né? De água, ele falava de água, de café deve ser 2 pedrinhas, né? Obrigado.
Então, queridos, é o que eu falei no início, é isso aqui. Essa nação santa, separados para Deus, santificados para Deus. Por quê? Porque o mundo está vivendo uma crise na família, na sociedade e na igreja. Pessoas insatisfeitas, a pandemia fez com que muita gente se tornasse agora, não quer mais. Muita gente não volta mais para cultuar a Deus. Muita gente não quer mais cultuar a Deus. Muita gente ficou magoado com alguém, não volta mais para Deus. Então o que é isso? Deus tem culpa de alguma coisa, do problema da inflação? Deus tem alguma culpa do problema do pecado da humanidade? Das catástrofes? Mesmo que Deus permita todas as coisas, sabe de todas as coisas, controla todas as coisas, mas o pecado do homem é que tem causado muitas perdas e muitos problemas também. Catucam tudo, mexem tudo, fazem tudo de errado. E as consequências vêm. E por aí afora. Mas eu não quero entrar muito nesse assunto. É apenas aqui, nação santa. Nação separada. Não tem como nós falarmos, somos igreja de Cristo, somos igreja, somos filhos de Deus, e viver dissolutamente no pecado. E viver prevaricando, e viver no profano, e domingo no santo, semana toda no profano. Músicas, internet, pornografia, corrupção, suborno. E depois domingo, santo, tu és santo. Amanhã volta tudo ao normal. Então não é uma nação santa, ela é separada para Deus. Ah, mas apóstolo, então a gente não vai viver no mundo? Vai viver no mundo. Eu já dei exemplo aqui meu, tem exemplo aqui de outros, que homens de Deus aqui nesse lugar, que jovens atualmente nessa crise, que foram universitários e não caíram. São estudantes e não caíram. Então quem quer permanecer como nação santa, permanece em todo lugar. Eu não sou nação santa no culto. Eu tenho que ser nação santa no mundo. Onde eu estiver, eu sou esse povo separado para Deus. Se não for assim, nós não vamos fazer a diferença. E mostramos que não temos a verdadeira liberdade, porque usamos da liberdade para fazer libertinagem. E é o tal da frase, né? Não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Esse negócio que não tem nada a ver, essa frase é uma frase maligna. Então, povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu estava falando lá com os pastores na reunião lá embaixo e dizendo, a Bíblia diz, é uma ordem. Deus diz, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. A Bíblia diz, sem santidade jamais veremos a Deus. Esses princípios da palavra não podem ser banidos da igreja, senão ela se corrompe, se perde, como é o caso de muitos, mesmo estando no meio, que entram por uma vertente, pelo pecado, pela desobediência, pela imoralidade, pela mentira, pela fofoca, e daqui a pouco estão perdidos. Então, queridos, nação santa, repita comigo, eu quero fazer parte dessa nação santa. E eu profetizo, eu faço parte desta nação santa. Aplauda o Senhor. Aleluia. Os separados para Deus vão fazer a diferença. Povo de propriedade exclusiva de Deus.
Que palavra é essa, gente? Povo, precisa explicar alguma coisa? Não tem como fazer duplicidade dessa palavra. Não tem como distorcer. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A não ser que a pessoa não saiba português, não sabe o que é exclusivo. Se sabe o que é exclusivo, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Se nós queremos viver o que Pedro fala, o que a Bíblia fala, nós temos que cumprir vários deveres. Não é só dizer, eu sou esse povo de propriedade exclusiva de Deus, e não cumpre os deveres. É só, como diz a palavra usada agora, tanto, né? É só narrativa. É só, como a gíria, né? Blá, blá, blá. Então nós precisamos viver como povo de propriedade. Propriedade é o quê? Alguém que é dono. E esse dono é Ele. Por quê? Porque Ele nos comprou. Ele não pagou com dinheiro, Ele pagou com o seu sangue. Algo que ninguém pode fazer, que ninguém fez em parte alguma do mundo. E Jesus foi o único que morreu e derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Se tornou homem, servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Tudo isso por amor do Pai e dele próprio. Para nos resgatar, para nos amar primeiro, mesmo sendo nós ainda pecadores, como Paulo escreve aos Romanos. E desta forma, nós nos tornamos então propriedade dele. E não é só propriedade, porque às vezes pode ter vários donos de alguma coisa. Não tem isso? Sociedade anônima. Firmas limitadas, mas tem 2, 3 sócios, são vários donos. E eu quero dizer para você e para mim, só existe um proprietário da minha vida. Só existe um proprietário da minha vida da igreja, da minha família, da sua família, do povo que Ele conquistou pelo seu precioso sangue. Não tem outro proprietário e por isso Ele exige exclusividade. Aleluia! Se somos exclusivos, vamos obedecê-lo em tudo. Essa revelação é empolgante. Essa revelação faz com que a gente grite um pouquinho. Faz com que a gente bata palma, porque é algo tremendo. Eu sou propriedade exclusiva deste Deus, Criador dos céus e da terra. Eu fui comprado pelo seu precioso sangue. Isso é algo tremendo, incomparável, imensurável, difícil de muitos entenderem, porque a própria palavra diz que Deus ocultou essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos, aos humildes, aqueles que se humilham, que se quebrantam, que se colocam diante dele para obedecer a sua voz. Então, queridos, essa revelação é empolgante. Enche nosso coração de alegria e gratidão ao termos a certeza que somos amados por Deus. Repita assim: eu sou amado por Deus. Que fomos desejados por Ele na eternidade. Na eternidade Ele já nos desejava. Que Ele elaborou um projeto salvador, que incluía o sacrifício do seu Filho para nos redimir de uma vida de escuridão. Nossa glória está em pertencermos exclusivamente a Deus. E ninguém
E ninguém pode nos arrancar das suas garras, dos seus braços de amor. Como eu já falei na última pregação, ninguém pode tirar aquilo que é teu. Como a apóstola falou domingo, cuide para que ninguém tome a tua coroa. Mas se você não quiser, se você não permitir, ninguém vai roubar a tua coroa. Ninguém vai roubar o lugar que Deus preparou para você na eternidade. Ninguém vai tirar a tua salvação. Pode perder tudo nessa terra, bens materiais e até a vida física. Mas a sua salvação, a eternidade, ninguém pode tirar de você. Exclusivamente de Deus. E para caminharmos para o ponto 5, para sermos, porque eu quero pegar bastante um pouco nesse ponto aqui, para sermos proclamadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus não criou, não formou o seu povo, não formou a sua nação, não formou os seus escolhidos, não formou aqueles que são a geração eleita, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva dele, o sacerdócio real, não criou por criar. Ele criou com um propósito. E o que temos pregado e ensinado, conhecer Deus, descobrir o propósito. Encontrar liberdade, descobrir o propósito. Para poder fazer a diferença. Então, se eu conheço Deus, encontrei liberdade, descubro o propósito, então eu vou fazer a diferença. E então, na parte final aqui do versículo 9, Pedro mostra que esses 4 privilégios nos convidam a uma importante responsabilidade. Passamos a viver o propósito para anunciar a vida e a obra de Jesus Cristo. Compreendemos que todas as pessoas que nos cercam precisam receber a direção e o consolo trazidos pela esperança da vida eterna. Queridos, somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, a fim de proclamarmos as virtudes dele aqui na terra. Como as pessoas serão salvas? Como as pessoas vão ouvir a palavra daqueles que já experimentaram o amor de Deus, daqueles que já foram salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro? Esses é que vão ser os proclamadores, anunciadores desta palavra. Compreendemos que todas as pessoas, quem são todas as pessoas? A sua família, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sua casa, seu trabalho, sua faculdade, seus amigos, seus familiares. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todas as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus quer que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Como conhecerem a verdade e serem salvos se não pregam? Se não há quem pregue, como diz em Isaías, Ezequiel também, Isaías. Ezequiel fala que se nós pregarmos ao ímpio e ele se converter, o sangue da nossa mão não será requerido. Mas se nós não pregarmos ao perverso e ele morrer na sua iniquidade, o Senhor vai requerer da nossa mão o sangue daquela pessoa. Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por quê? Porque diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então ele diz: eis-me aqui. Porque ele questionou,
né? Eu não sou um homem de lábios impuros, e o Senhor mandou Atenais, o anjo botou e purificou para ele poder pregar. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então tudo é chamado de Deus, tudo é obra de Deus, tudo para cumprir o propósito de Deus e para que o nome dele seja honrado e glorificado. Então, queridos, todas as pessoas precisam, na sua casa, seu vizinho, seus familiares, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, todos precisam de salvação. E por isso, nós precisamos então anunciar, proclamar as virtudes do Senhor. Né? Como é bacana, como é bom, né? Aí o Antônio Cruz, pega os vizinhos lá, fala, o pastor Alex lá no trabalho, encontra lá alguém, fala de Jesus. Aí, né, a Elisa fala lá nos vizinhos, a Nair fala lá no projeto, e aí por aí afora, onde o povo estiver, nós temos que dizer: olha, eu sou muito feliz. Não precisa pregar, abrir a Bíblia e dizer porque a Bíblia diz. Não. Olha, eu sou muito feliz e grato a Deus, porque eu conheci Deus. Eu sou muito feliz porque eu tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu vivia angustiado, triste, amargurado, eu vivia nas trevas, e Ele me libertou. Ele me tirou o jugo do diabo que estava sobre a minha vida, o império das trevas que eu vivia. Hoje eu vivo no reino da luz. É mesmo? Como aconteceu isso? Aconteceu porque eu ouvi a pregação, eu ouvi a palavra, eu li a Bíblia Sagrada e eu aprendi que este Jesus me perdoa de todo o meu pecado, este Jesus me liberta de toda opressão, este Jesus me tira das garras do diabo, este Jesus, Ele me ama, porque Deus, o Pai, o enviou para que Ele morresse por mim, e o Pai me amou, e Ele também me amou, e por isso hoje eu sou salvo e remido pelo seu sangue purificador. Aleluia! Que tremendo! O Evangelho, gente, o Evangelho é a coisa mais tremenda desse mundo. O Evangelho de Cristo Jesus, a vida cristã, é algo assim que não tem como a gente mensurar a grandiosidade, porque é muita coisa, é uma coisa maravilhosa, tremenda, não tem limites de explicação, não tem conteúdo capaz de explicar a grandeza que é. Como diz a palavra, que o amor de Deus não tem altura, nem profundidade, nem largura, é algo imenso. Então é algo que não conseguimos explicar tudo, mas temos os princípios e os textos bíblicos que nos mostram esta verdade. Mas não tem como falar e fazer com que tudo seja expressado por nós, para que outra pessoa possa entender o que está lá dentro. Então nós fazemos o mínimo, que é dizer: eu era dominado pelo império das trevas, pelo jugo de Satanás. Hoje eu estou livre, hoje eu estou no reino da luz. Jesus me amou, o Pai me amou, e hoje eu amo o Pai, hoje eu conheço o Pai, hoje eu ando com o Pai, por meio de Jesus, o Espírito Santo mora em mim. Essas coisas básicas que nós podemos explicar, e é como que você consegue entender isso? Porque a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que nós somos filhos de Deus. Aquele que crê e com o seu coração e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, esse será salvo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quem crê já está salvo, quem porém não crê será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. É o que a Bíblia diz. Então reverbera, passa, fala, anuncia. Como a própria palavra diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. É ordem. Jesus não está dizendo: quem quiser pregue. Não, Ele está dizendo: ide.
ordem. Ide fazer discípulos, ordem. E assim, queridos, a igreja estará anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos tomados por um senso de urgência para falar da salvação gratuita em Cristo. Entendemos que quem recebeu a maior de todas as presentes, já falamos aqui de presente, né? A graça. O maior presente, quem recebeu, fomos todos nós. E quem recebeu esse presente não pode se calar. Não pode se calar. Porque é um presente tremendo, a salvação pela graça de Cristo Jesus. Deus nos tornou seus representantes em nossa família, já falei, no trabalho, já falei, e nos diversos ambientes de relacionamento. Passamos a estimular as pessoas, em nome de Deus, a saírem da escuridão, das trevas e do vazio que vivem para a luz da salvação. Dizendo, eu era amargurado, eu era deprimido, eu era triste, eu era uma pessoa ranzinza, ruim, má, e Deus me libertou por meio de Jesus Cristo, e hoje eu tenho problemas, tenho dificuldades, mas hoje eu sou livre, hoje eu gozo de uma alegria, de uma paz, de uma bênção, que eu só posso falar para você, venha participar dessa vida com Deus. Venha conhecer este Jesus que me amou e que também te ama. E a pessoa, mas ele me ama? Sim, ele te ama. E a pessoa vai então começar a entender que ela é amada por Deus. E quando você fala, você é amada por Deus, quem não gosta de falar que é amado? Todo mundo gosta de receber essa palavra. Eu sou amado. E alguém, quando ouve essa palavra, ele já chama atenção. Então, igreja, amados, vamos mostrar o amor de Deus. Não vamos mostrar o pecado das pessoas. Não vamos acusar com o dedo as pessoas. Não vamos nos distanciar, sai para lá porque você está contaminado pelo pecado. Não. Você está separado por Deus. Você está separado porque você quer ser nação santa. Você está separado porque você quer se santificar. Então você vive no trabalho, vive no meio do trabalho e ninguém vai te contaminar. Eu já falei aqui quando eu trabalhava na Fiat, jovem, lá em Xerém, e era uma sala grande com uns 20 homens numa mesma sala. Eu trabalhei lá 8 anos. E as mesas, cada um, e passavam revistas pornográficas dentro da sala. E eles passavam, quando chegava na minha mesa, a pessoa levantava e passava na mesa seguinte. Quando eu estava com eles jogando futebol, e alguém começava a contar uma piada pornográfica, quer parar? Samuel está aqui com a gente, o Bruno está aqui, para. Eles mesmos chamavam atenção. Eu trouxe vários deles aqui na igreja, em várias ocasiões. Vinham lá de Petrópolis, de Xerém, de Caxias, e vinham aqui em eventos que eu trazia. Mas todo dia eu entrava com a minha Bíblia na mão e botava na minha mesa. Mas não era para mostrar que eu era crente, não, porque eu vivia aquilo. E eles então me respeitavam. Não é fazer igual o seu Manuelzinho lá, que eu contei já em Portugal, né? Seu Manuelzinho, desse tamanhozinho assim, e ele estava na nossa igreja lá em Portugal. Aí ele chegou, pastor, o senhor não sabe de uma coisa. Eu já trabalho há 22 anos naquela firma. Ninguém lá sabe que eu sou crente. Aí eu falei, mas seu Manel, o senhor tem que falar de Jesus, dizer que o senhor é crente e falar de Jesus. Mas ele, tadinho, vivia com coisa errada lá dentro. Foi pego depois fazendo coisa errada e foi mandado embora por justa causa. Então, talvez o medo dele fosse esse. Então, queridos, voltando aqui para a gente terminar. Anunciar as virtudes de Deus. Anunciar as virtudes de Deus. Não podemos nos calar. Temos que anunciar. Deus nos tornou seus representantes em nossa família, trabalho, nos ambientes de relacionamentos. Passamos a estimular as pessoas, em nome de Deus, a saírem da escuridão.
Anunciar as virtudes de Deus, anunciar as virtudes do Evangelho, é o quê? Um privilégio exclusivo dos filhos de Deus. Vocês conhecem a Bíblia, né? E a Bíblia tem lá o caso de Paulo que está expulsando demônio, estava pregando, expulsando demônio, e lá veio uns camaradas querendo fazer o mesmo. O que aconteceu? Os demônios partiram para cima deles e deram uma surra, rasgaram a roupa deles toda. Por quê? Porque eles não estavam sendo usados por Deus. Eles estavam ali querendo aproveitar do povo. Então, nenhum dos sábios, nenhum dos filósofos, nenhum dos intelectuais, nenhum dos eruditos ou dos grandes oradores deste mundo foi confiado a essa nobre missão de ser porta-voz de Deus. Não é o intelecto, não é a cultura, não é o dinheiro que faz alguém ser um bom anunciador do Evangelho, mas são aqueles que conhecem Deus, que encontraram liberdade, que descobriram o propósito e vão fazer a diferença como herdeiros de Deus, que têm a herança eterna, a herança de grandeza, a herança de soberania, a herança do sacerdócio real, a herança de viver com Ele aqui nessa terra, em santidade, na certeza da vida eterna com Ele para sempre. Esses é que vão anunciar. A Bíblia diz que nem aos anjos foi dado anunciar o Evangelho, mas à igreja. Deus escolheu a igreja, porque os anjos poderiam fazer muito mais rápido e muito melhor que nós. Os anjos, em algumas ocasiões, eles se manifestaram e se manifestam até hoje para algo especial que eles fazem, por ordem de Deus, mas não é para pregar o Evangelho. E quem lê a Bíblia sabe lá, né? Quando a parábola, o pai Abraão falando com o rico e com Lázaro. Manda lá o Lázaro para anunciar. Não, ele não pode mais ir lá. Mas ele tem lá aqueles que vão anunciar. Mas manda alguém, né, fazer. Não pode mais. Ou então, molha aqui a minha língua que está queimando muito aqui no inferno. Não pode mais. Tudo era na terra. Aqui é o lugar de conversão. Aqui é o lugar de mudança. Aqui é o lugar de decidir. Céu, ou vamos falar, céu ou inferno. Direita ou esquerda. Bênção ou maldição. Eu tenho que escolher. Não é Deus que decide, é você. Ele já decidiu. Ele já falou. Eu agora que preciso decidir. E nós não podemos deixar nossos familiares e amigos morrer sem ouvir a palavra. Em uma certa ocasião, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Você é um pequenino desse, que pode não ter cultura, pode não ter posição social, mas você tem o poder de Jesus e do Espírito Santo dentro de você. E esses pequeninos é que vão fazer a diferença. 3 razões por que anunciamos as virtudes de Deus. Somos embaixadores de Cristo. Diz a Bíblia, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Embaixador é o quê? Que representa. O Brasil tem embaixador nos Estados Unidos, Israel, nos países da Europa, da África. Por quê? São embaixadores daquela nação. E nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. E temos que cumprir o papel da melhor maneira. O embaixador representa o seu país e aquele que governa o seu país. Então, você e eu, como embaixadores, representamos Deus, que é o dono do reino dele. E aqui na terra, nós o representamos. Então, é algo muito importante e muito sério. Somos anunciadores do Evangelho, porque se anuncio o Evangelho e não tenho que me gloriar,
pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Por que está escrito ai de mim? Porque Deus diz, a palavra diz, que nós temos que anunciar. E eu falei, Ezequiel vai requerer da nossa mão o sangue, se não anunciarmos. E o último ponto, e que eu quero caminhar para terminar: somos capacitados por Deus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, somos herdeiros de Deus. E Deus começou a sua igreja na festa de Pentecostes, enviando a promessa que Jesus anunciou: eu vou, mas virá o Consolador. Eu vou, mas virá o Espírito da promessa. Eu vou e vocês vão receber, e Ele vai trazer e vai dar poder a vocês. Olhem para mim. E Ele disse o quê? Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Mas recebereis, sem o poder do Espírito Santo, nós não conseguimos santidade e não conseguimos também pregar e ser proclamadores do Evangelho. Por isso nos envergonhamos de falar de Cristo. Por isso tememos falar do amor de Deus. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, vem a intrepidez e a ousadia para falar num posto de gasolina, para falar no mercado, para falar no trabalho, que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, e que Ele quer que todos os homens sejam salvos. E dizer para alguém: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é para você também. Isso é para você. Onde estivermos, mostrar isso, falar isso. E esse amor vai ser divulgado, pregado, anunciado, proclamando. Mas não é dizer: eu estou falando de Deus, mas a minha vida toda torta e arrebentada. Quem vai acreditar no que você fala? Uma vida de pecado afasta as pessoas da sua palavra, porque elas veem uma duplicidade. Fala de Deus, do amor de Deus, mas vive uma vida errada. Então, por isso é um conjunto de coisas que nós temos que ter para sermos essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. E assim, queridos, essa herança tremenda, como filhos, podemos viver com toda a alegria do nosso coração. Podemos viver com toda ousadia e intrepidez, porque assim a palavra nos garante. Porque com intrepidez e ousadia entramos no Santo dos Santos, entramos na presença de Deus. Fica de pé, querido. Comece a orar e falar com Deus. Comece a orar e dizer: Senhor, eu quero receber deste poder. Eu quero esta herança na minha vida. Eu quero esta herança na minha vida. Ser cheio do Teu poder, cheio do Teu Espírito Santo, para que eu possa ser uma verdadeira testemunha. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso do Teu poder. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso, Espírito Santo, vem. Traz o Teu poder sobre a minha vida, para que eu seja luz e sal da terra. Luz no mundo e sal da terra.
Vem, Espírito Santo, vai falando com Ele, vai falando com Ele. Eu quero esta herança na minha vida. Eu não quero ser um crente frio nem morno. Eu quero ser um crente quente, cheio do poder, cheio do fogo. E quando eu digo cheio de poder e cheio do fogo, eu não digo que é aquele que só que grita, porque tem muito crente que fica quietinho, mas está cheio do fogo, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. A expressão corpórea, ela pode existir, mas não é isso que mostra a intensidade do poder do Espírito na vida, mas é o testemunho, é o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio, bondade. Isso é o fruto do Espírito. E essa intensidade faz com que eu tenha o fogo, o desejo de pregar, adorar, orar e anunciar a palavra de Deus. Amém? Levanta as suas mãos. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo, assim como tu vieste no dia de Pentecostes, assim como tu vieste em tantos momentos nas nossas vidas, assim como tu vieste em tantos momentos de quebrantamento das nossas vidas, Espírito Santo, renova o teu poder, o teu fogo, a tua unção. Espírito Santo, que esta herança que é nossa seja renovada em cada um de nós, e o fogo, a unção e o poder sejam claros, visíveis, ao impormos as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados, ao pregarmos a palavra e eles se converterem, ao amarmos as pessoas, ajudando elas se converterem. Senhor, dá-nos esta graça. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder, vem com o teu fogo, vem com a tua unção. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Vamos cantar um cântico. Santo Espírito, Oh Deus, oh Deus. Santo Espírito, Cante ao Senhor com o coração aberto e quebrantado. eu te amo, eu te amo, não há outro, não há outro que eu prefira. A ti eu chamo, Espírito Santo. a ti eu chamo. Erga suas mãos aos céus e vamos declarar: vem com fogo, vem.